Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Junior Masters. Como você sabe, nós estamos aqui para uma jornada cheia de conhecimento, informação e um papo abençoado, porque nós estamos com ele, pastor Tasso Zitguru. Seja muito bem-vindo aqui ao Redcast. Muito obrigado, professor Júnior, por este convite. Uma alegria muito grande estar aqui no Redcast. Eu fico feliz e quero que, inclusive, a galera que saiba, né, do trabalho, conheçam aqui um pouco mais do pastor Tasso, que vem de Natal, é isso mesmo, né? Sim, nós somos lá do Nordeste, da Tromba do Elefante. Já ouviu falar nisso aí? Não. Lá do Poço da Pedra. Tromba do Elefante é o quê? É lá no sertão do Rio Grande do Norte. É mais uma cidade? É uma região, né? Porque o Rio Grande do Norte, o estado, tem um formato de um elefante. E a tromba fica lá no interior, no sertão. Eu não uso muito essa figura, porque Natal fica numa parte bem desprivilegiada do elefante, se você olhar no mapa, entendeu? Ah! Mas é lá da Tromba do Elefante. Lá é um sertão, alto sertão. Aqui vocês comem, às vezes, mel de abelha? Mel, sim. Lá no sertão a gente come a própria abelha. Já vai direto na fonte. O povo é bruto demais. É mesmo? Como mesmo? Peixeira, não tem peixeira? Tem. Peixeira lá serve para 3 coisas. Sabe para que serve? Serve para cortar fruta, para palitar os dentes e cortar as unhas. Mesma peixeira. Ah, é? É, o povo é bruto lá. Aqui é tudo chique aqui, né? Rapaz, aqui não seria, não sei se dizer se é chique, mas digamos que é uma coisa bem diferente. Bem diferente. Quando o pessoal normalmente fala de peixeira aqui em São Paulo, é quando você tá com raiva de alguém e você quer botar medo no cara, entendeu? Não, tipo isso. Lá é tranquilo. Peixeira é utensílio. Qualquer coisa, né? Serve pra peixeira. O menino com 1 ano e meio já tá quase que amolando as peixeirinhas dele já. Tá. Brabeza, é brabeza lá. Muito bom. Bom, galera, vamos conversar aqui com o pastor Tasso. Quero pedir para todo mundo deixar o like, vamos se inscrever aqui no canal. A gente vai ter um bate-papo aqui. A gente tá falando que tá lançando um livro, né? Isso, tô lançando meu próximo livro, chama A Batalha pela Verdade. Eu acho que é o 15º ou 14º livro. Esse livro é muito importante, na minha opinião, porque fala da resistência contra essas ideologias perversas que têm acometido a família e a igreja. Foi lançado em Belo Horizonte. Ontem tivemos um evento aqui, dia 7 de julho, Camila, é 7 de julho? Vai ser no início de julho, nós estaremos lançando em Brasília. Tá. E Natal é amanhã. Legal. Amanhã. Você quer... amanhã não, vai ser terça-feira, agora, terça-feira. Mas o livro, então, trata de todas essas ideologias. O livro trata, primeiro, é uma base teórica intelectual de como o ataque é feito. Nós temos 2 modelos de ataque. Um é um ataque da brutalidade, da escravidão, que eu correlaciono a forma de agir do faraó do Egito. O faraó do Egito agia dessa forma. Mas existe uma outra maneira que muitas vezes é negligenciada, Júnior, que é o rei da Babilônia. O rei da Babilônia agia pela sedução. É diferente. Por exemplo, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia e a eles foi oferecida da comida e foi oferecida a bebida do rei para seduzi-los. Então, essas ideologias muitas vezes atacam pela sedução. São elementos que entram na família e entram na igreja e destroem de dentro para fora, como se fossem cânceres. Então, é a primeira parte sobre o entendimento intelectual da origem dessas ações. Depois nós falamos da aplicação disso em várias áreas, educação, por exemplo. Os filhos hoje estão sendo acometidos ferozmente na questão da educação. Crianças pequenas hoje não estão aprendendo nem a ler mais. Nós inventamos a impressionante instituição da escola, que não sabe ensinar a ler nem a escrever. Você pega uma criança aí, cara, com 10 anos, não sabe ler. Antigamente, com 6 anos, as crianças estavam lendo, porque abandonou-se o método que funciona, o método fônico, por algo que só faz com que a criança seja doutrinada. O estudante hoje não é mais... O aluno hoje não é mais estudante, ele é militante. Então, essas ideologias são perversas. Nós falamos disso, falamos na criação dos filhos, como deve criar, falamos do poder da linguagem. Só a questão da linguagem já dá um podcast completo. Poder da linguagem. E as pessoas pensam, Júnior, o senso comum pensa assim, que você tem um pensamento e aí você estrutura o pensamento na linguagem. Mas o que se descobriu é que isso você só pensa linguisticamente.
Você não tem como pensar fora da sua capacidade linguística. Então, se eu domino a sua capacidade linguística, eu domino o seu pensamento. Sim. Se eu domino a sua autonomia linguística, se você não tem autonomia linguística, você não tem autonomia de pensamento. Então, por isso que tem gente que tem medo de usar palavras hoje. Tem palavras que você não sabe usar. Você não sabe se chama uma pessoa de negro, de preto, de... Por quê? Por que eu estou com medo de usar palavras? Porque alguém está capturando as minhas palavras e eu tenho que dar uma justificativa para o uso de uma palavra que é comum. Os termos de mestiçagem, por exemplo, mulato, cafuzo, mameluco, são tidos como termos agressivos, quando na realidade são termos técnicos de algo que nós temos de belíssimo no nosso país, que é a miscigenação por completo. Olha, o nosso país é tão maravilhoso, você vai para qualquer lugar. Eu viajo o Brasil de cima a baixo, conheço todos os lugares, você vê, as pessoas são absolutamente misturadas. É um tratado de paz, a tensão racial. Isso está sendo desprezado pela perda da autonomia linguística e estão querendo mandar como a gente fala. Então, isso tudo é tratado no livro e como a família deve resistir, a igreja deve resistir. Esse livro aí. Uhum. Além da linguagem, que tipo de outra questão se trata no livro? Se tratando de ideologia propriamente dita? A questão da sexualização. Nós temos hoje ataques ferozes à juventude. Sexualização precoce. É, uma adultização da criança e uma infantilização do adulto. Vocês estão adultizando as crianças. Sim. E infantilizando os adultos. Então, questão da sexualidade, isso tudo vem de uma estrutura de pensamento, né? No caso, é a escola de Frankfurt, no caso da sexualidade, principalmente Marcuse. E no caso da linguagem, vem de uma estrutura do marxismo ideológico, que passa por Antônio Gramsci, no sentido que você tem que atacar a ideologia. Então, assim, é tudo tratado lá e como a família deve se posicionar. Júnior, de cada 4 jovens, hoje, cristãos, 3 abandonam o cristianismo na universidade ou nos últimos anos do ensino médio. Porque não sabem estruturar as respostas, dar respostas articuladas, inteligentes a esses desafios que são colocados. Hoje em dia, o óbvio ficou necessário. Não é verdade? Ficou necessário. Concordo. Ficou necessário. A gente tem que dizer assim, ó, ei, pessoal, o homem é homem, mulher é mulher. Tem que dizer assim, essas coisas. Um homem não pode se tornar uma mulher, não é porque eu não queira que ele se torne, não é uma coisa pessoal minha, é porque existe um impeditivo chamado realidade. A realidade foi afastada. Foi afastada. Então, descolou-se a linguagem da realidade. E isso traz consequências. Gravíssimas. Gravíssimas, né? Pois não. Não, eu ia falar, você falou que a cada 4 jovens, 3 saem nessa janela. Eu vi um vídeo de uma pastora, não sei, dizem que não existe pastora, mas tava lá escrito no vídeo, era pastora, mas tá bom. Ela falou que isso é um problema até mesmo demográfico, porque se os jovens saem da igreja nesse período, e é o período onde você se estrutura, sabe, assim, aonde você vai morar, com o que você vai trabalhar e com quem você vai se relacionar, né? E aí chega num determinado momento, se essa janela, né, de idade não está presente na igreja, fica difícil de as pessoas buscarem se relacionar com pessoas saudáveis, porque vai pro mundo, tá uma bagunça. E dentro da igreja tem poucas pessoas ali, né? Há uma certa defasagem nesse sentido. E ela falou que isso é uma coisa que a gente precisava olhar. Formar os jovens, formar as moças, para que as pessoas cresçam e permaneçam ali no ambiente religioso. Que ainda nos outros grupos cresce, né? Aumenta, tipo assim, depois dos 35 anos, aumenta quantitativamente o número de pessoas que, enfim, voltam para a igreja, se batizam, né? Em todos os lugares. Mas nessa janela é difícil mesmo de perder ali, né? Um tempo considerado da vida. Eu concordo plenamente com o que você falou, eu só acrescentaria o seguinte, não é nem permanecer no ambiente religioso, é permanecer no ambiente da sanidade. Porque existe uma psiquiatrização do mundo. Um ser humano não pode ser um javali no corpo de ser humano, uma lagartixa no corpo do ser humano. Isso é algo que tem que ser tratado no campo da psiquiatria. Eu estava na Califórnia dando aula e tinha um colega lá, professor colega, que tem uma irmã no Canadá. Ele me falou, olha, Tassos, meus sobrinhos no Canadá estão numa escola que se uma criança chegar e disser assim, eu sou um gato,
a professora é orientada a providenciar uma caixa de areia. Se um homem, meu querido, acha que pode ser uma mulher, ele pode achar que é também um javali, um gato, um avestruz. Se a realidade é afastada, tudo se torna possível. É o elogio da linguagem descolada da verdade, da realidade. A gente dizia antes que vivíamos na pós-modernidade. O que é pós-modernidade? Da relativização da verdade. Hoje, Júnior, nós vivemos no mundo da celebração da mentira. Porque se você disser a verdade, você é atacado. Se eu disser, por exemplo, que um homem não pode ser uma mulher, eu posso ser acusado de transfóbico. Fobia é um termo técnico da psiquiatria. O doido sou eu. Vou dizer algo. Agora, que fique bastante claro, eu não tenho nada contra as pessoas. Não tenho nada contra as pessoas. O que eu quero dizer é que há um impeditivo na realidade e que é uma crueldade você querer ou dar uma expectativa para alguém que não vai se realizar. Meu amigo, essas cirurgias chamadas de ressignificação de gênero, que o nome certo mesmo é de amputação peniana, essas cirurgias feitas em adolescentes têm como resultado mais de 50% de pessoas que tentam suicídio. Qual é o procedimento médico em que isso é feito? É como se chegasse uma pessoa com anorexia aqui. Você sabe o que é anorexia? Sei. É aquele povo que Não come, passa mal sem comer e fica magro, magro, magro. e se acha obeso, não é verdade? Se auto-identifica como gordo e fica magríssimo ou magríssima a pessoa. Se chegar uma pessoa magríssima aqui, só o couro e o osso, como diz lá no Nordeste, magríssima aqui dizendo assim, Júnior, eu estou com obesidade mórbida, eu me identifico como alguém com obesidade mórbida. Fazer uma lipoaspiração numa pessoa naquela situação não é uma crueldade? Muito. Muito. É como você dizer para uma pessoa, por exemplo, que pode ser de outro sexo sem ela conseguir ser. Então, assim, não é contra a pessoa, mas é dizer que a realidade tem que ser posta. Isso feito para crianças, isso que eu estou dizendo, já falando de juventude, mas a gente está falando aqui de crianças na mais tenra idade, nas primeiras idades. Já tem que ser cuidadas e tem que ter cuidado com o que elas estão aprendendo. Sim. Então tudo isso é tratado nesse livro. Legal. A gente tava falando também sobre uma pesquisa que saiu, que os evangélicos cresceram no Brasil, né? E tem crescido desde já há 2 décadas e tal, mas agora pode se tornar realmente a maioria no Brasil a partir aí de 2040 até 2050. As pesquisas mostram isso, né? Que existe sempre um crescimento que começou lá atrás, mas se mantém até hoje, né? E do outro lado também eu nunca vi, por exemplo, a fé cristã ser tão atacada no Brasil, né? Então você vê processos, Ministério Público, narrativas, né? Então assim, você vê personagens religiosos sempre colocados como intolerantes, como maus, como preconceituosos, em diversos momentos assim de mídias e entretenimento você se depara com esse tipo de mensagem. E eu queria que você comentasse, porque assim, de um certo modo, o Brasil está se tornando um país de maioria evangélica, e do outro lado, as pessoas estão começando a ter realmente uma certa aversão, que é do tipo assim, a gente teve alguns casos de algumas pessoas que viralizaram na internet, né? Então você teve o caso do Miguel Oliveira, né? E aí parece que agora todo mundo virou exatamente a mesma figura do pastor Mirim, né? Então, eu queria que você comentasse a respeito disso. O grande desafio que nós temos hoje enquanto igreja não é o crescimento numérico, mas é o comprometimento real, a conversão genuína. O fato de você estar numa igreja não faz de você cristão, assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. Quem é cristão é quem confessa, arrepende seus pecados, entrega sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a partir daí tem a vida genuinamente transformada. E quando isso ocorre, isso é um horror para estas ideologias dominantes. Há 3 ideologias globalistas no mundo: o Islã, o comunismo ideológico e o que eu chamo de rentismo globalista. Essas 3 ideologias que tentam dominar o mundo, elas encontram uma resistência brutal na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na família cristã. Então é por isso que essas ideologias tentam a todo custo atacar
É isso que nós estamos vendo. Atacar tanto de fora para dentro, muitas vezes usando aparatos do Estado, como também de dentro para fora, se infiltrando nas igrejas e destruindo a igreja de dentro para fora. E neste aspecto de atacar de dentro para fora, eu vou dizer duas situações. Na igreja católica nós temos a teologia da libertação, que é um horror. É sim. Não é verdade? Uhum. E a vertente evangélica da teologia da libertação na igreja católica é a teologia da missão integral, que fazem com que as pessoas pensem que a igreja é uma ONG e não um ambiente em que se proclama a vida eterna, o arrependimento, a salvação. Então, a igreja é uma resistência contra essas ideologias, por isso que está sendo fortemente atacada. Pra você dar um exemplo mais prático assim, eu estava até comentando um dia desse numa situação, o Partido dos Trabalhadores, que é de ordem comunista, né, esquerdista, socialista, como você preferir, está promovendo um curso chamado Democracia e Fé, quando ele nem democrático nem cristão é. Você está entendendo como eles estão preocupados na destruição interna da resistência? Porque a Igreja do Senhor é uma instituição poderosíssima. Eu sempre digo, olha, nesse mundo em que as pessoas querem dividir os outros em homem contra mulher, negro contra branco, índio contra não índio, homossexual contra heterossexual, a Igreja do Senhor é o lugar em que todos são um, onde não há distinção. O apóstolo Paulo mesmo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, já dizia isso. Não há homem nem mulher, escravo nem livre, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Sim. Por isso que a igreja é uma resistência e está sendo atacada. Agora, a força do crescimento do cristianismo no ambiente em que é atacado é brutal. Porque o cristianismo sempre cresceu contra as armas. É diferentemente do Islã. O Islã tinha Maomé como general. O cristianismo cresce contra as armas. Então, se atacar o cristianismo, a força da preponderância da verdade é esmagadora. Por isso que vai crescer. Não é por acaso que hoje a quantidade de igrejas subterrâneas na China é enorme. O cristianismo se expande por ser a verdade. E tem mais, viu? É a visão de mundo mais tolerante que existe. Então, se você pensa diferentemente do cristianismo, é bom que você vive em um ambiente de matriz cristã. Porque em outro ambiente você pode ser torturado e morto. Uma pessoa, por exemplo, que é homossexual só vai ter liberdade onde? Num país de matriz cristã. Só existe parada gay em país de matriz cristã, ou se você quer ser mais específico, em país de matriz judaico-cristã. Porque no Oriente Médio, o único lugar em que isso ocorre é Tel Aviv, Israel, porque Israel é baseado num texto que é a metade da Bíblia cristã, que é o Antigo Testamento. Então, somente em países de matriz judaico-cristã é que você tem a liberdade, a tolerância, a possibilidade de você ser quem é. E essa liberdade que o cristianismo prega e oferece é contrária a essas ideologias que querem dominar as pessoas. Dentro dessa questão da ascensão, do crescimento dos evangélicos no Brasil, você vê, tipo assim, você vê que é uma coisa uniforme, tem, digamos, um certo nível, que assim, do jeito que você está falando, parece que o discurso é mais ou menos o mesmo para todos, né? Mas a gente sabe que tem alguns lugares que, tipo, alguns criticam a teologia da prosperidade, outros criticam a teologia, como você falou, da missão integral, outros criticam um certo nível de progressismo nas igrejas, né? A questão do pastorado feminino. Como que você vê essas questões? Eu vejo como uma consequência do fato de que o cristianismo é uma visão de mundo genuinamente ortodoxa. Olha que curioso. Mesmo o Islã e o judaísmo não são ortodoxos, porque o que eles buscam é a ortopraxia, é a prática correta de acordo com o que o comando determina. O cristianismo é ortodoxo, orto é reto, doxa é opinião. O cristianismo busca a opinião correta, a opinião reta. É por isso que no cristianismo, Júnior, a gente pega a Bíblia, abre, isso aqui está certo, errado, no original é assim. Não, eu acho que isso aqui, fulano quis dizer aquilo. Você busca, você é livre para investigar. E essa liberdade para investigar tem como consequência
um agrupamento de pessoas que concordam nos pontos centrais e podem discordar nos periféricos. Por exemplo, quem acha que tem pastora mulher ou não tem pastora mulher, e eu defendo ferozmente que existe sim pastora mulher, se você quer saber minha opinião, mas quem acha que tem pastora mulher ou não tem pastora mulher, concorda, esses dois grupos concordam em quê? Que existe uma instituição. Que Jesus Cristo é Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que o sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação. Então, esses grupos que você encontra diferenças periféricas concordam totalmente no centro do cristianismo. Quando há discordância ali, é que todos esses grupos dizem que aquele grupo que discorda do elemento central não é cristão. Por exemplo, alguém que disser que Jesus não é Deus, você negar a divindade de Cristo, você tem uma visão de mundo que não pode dizer que é cristã. Você pode ter a visão de mundo? Pode, fica à vontade. Eu sou a favor de cada um pense da forma que quiser, crie da forma que quiser. Mas o cristianismo, se você quer ter uma visão de mundo cristã, e por que eu estou dizendo isso? Porque está nas Escrituras, você tem que entender a divindade de Cristo. Se você discordar disso, é uma outra visão de mundo. Agora, mesmo entendendo a divindade de Cristo, nós podemos discordar em pontos periféricos. O batismo é por imersão ou por aspersão? Tem grupos que pensam que é de uma forma, grupos que pensam que é de outra. Se você quer minha opinião, por imersão. Aí eu argumento. Por quê? Porque o próprio nome em grego, baptizo, quer dizer o quê? Imersão. Aspersão é outro nome, rantizo. E toda vida que aparece em grego quer dizer o quê? A aspersão de sangue. Então, assim, eu tenho um argumento para o que eu penso, mas a pessoa acredita que deva ter argumento para o que ela pensa também. Mas no ponto central, são todos unidos. Isso é o cristianismo. Essa é a beleza do cristianismo. Essa discordância, porque é uma busca pela verdade. Mas há uma concordância nos pontos nevrálgicos, viscerais, centrais, no epicentro da nossa fé, todos concordamos. Dentro do que você falou, inclui também a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é uma coisa que, para muitos, hoje em dia, nem faz mais sentido. Mas sabe o que eu vou dizer uma coisa para você? Quem se converte prospera. Quem se converte prospera. O evangelho prospera. A obediência prospera. A obediência não tem a ver com salvação. Salvação tem a ver com o que Cristo fez. Mas quem obedece os comandos prospera. Eu vou negar isso? Eu vou dizer que não há prosperidade? Existe prosperidade. Agora, existem desmandos? Existem, que não estão nas Escrituras. Então tudo tem que ser muito bem estabelecido. Entendi. Entendeu? A gente não pode... E aí vem a questão da linguagem. Por que dizemos que a teologia da prosperidade é errada? Cair na ideia de que as Escrituras não prosperam. Prosperam. A pessoa sai de um ambiente de morte para um ambiente de vida. A pessoa prospera em todos os sentidos. Agora, se você prega uma teologia que quer substituir Deus, aí não é cristianismo. Se por teologia da prosperidade você está dizendo que eu tenho que servir ao dinheiro, aí não é cristianismo. Ninguém pode substituir Deus, nem nada pode substituir Deus. Só Deus pode ocupar o lugar dele. E o dinheiro é um candidato muito forte, porque ele faz muitas promessas. Só que não é fiel para cumprir como Deus é. Então, se por teologia de prosperidade você está dizendo que é colocar o dinheiro no lugar de Deus, isso não é bíblico. Agora, se você está dizendo que a pessoa não prospera, eu respeitosamente discordo, porque as Escrituras dizem que prosperam, e eu tenho que lhe dizer, é a experiência prática do dia a dia de qualquer cristão ver as pessoas prosperando quando de fato entrega sua vida ao Senhor. Prospera. Então, assim, a gente tem que ver as coisas como são, buscar as evidências. Não é verdade? Entendi. Do jeito que você está falando, para mim faz todo sentido, né? Agora eu fico pensando no dia a dia, porque para muitas pessoas, alguns inclusive, parece que tem um certo verniz ali de coach, sabe? Na mensagem, mas do jeito que você está falando faz todo sentido. Eu não sei que verniz é esse, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a verdade está nas Escrituras. Uhum. Na palavra do Senhor tem a verdade. E na palavra do Senhor tem dizendo que a decorrência da obediência é a prosperidade. Eu não estou defendendo aqui coach, não estou defendendo você dizer, eu vou tocar nessa televisão, essa televisão vai ser minha. Eu não estou defendendo dizer que você se transforma
você se converte para você ser rico. Não estou dizendo nada disso. Está entendendo? Estou dizendo que Jesus é a razão de ser da nossa vida. É o centro de tudo que vivemos. A pregação do evangelho é a que foi feita por João Batista, foi feita por Jesus, foi feita por Pedro. Qual é? Arrependa-se dos seus pecados. Entregue sua vida ao Senhor. Agora, dito isso, eu não posso lhe dizer que a pessoa que faz isso não prospera, porque prospera, meu amigo. Prospera e vai ser senhor do seu dinheiro e não ser escravo do dinheiro. Tem gente que é muito rica e é escravo do dinheiro. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você, de fato, saber que você busca Deus. E Deus, ele cuida da gente. Nos dá propósito, nos dá sentido, nos dá direcionamento, nos dá paz. Sabe qual é a mercadoria mais procurada hoje em dia? Paz. As pessoas não têm paz. Conheço várias pessoas riquíssimas que não têm paz. Isso é prosperidade? Não é prosperidade. Prosperidade é você viver a vida cheia de propósito, de sentido, de significado. Saber por que você está aqui, saber que você tem uma missão. Isso é prosperidade. Agora, você disser, como alguns dizem, colocam nesse mesmo balaio da teologia da prosperidade, se vier com isso a ideia de que a pessoa não prospera, eu tenho que discordar. Prospera. Agora, não é objeto do cristianismo. O cristianismo não é um investimento, não é um banco de investimento. Você coloca R$100 para receber 1.000. Não é isso. É. Não é. Agora que você prospera em todas as suas áreas de sua vida, prospera. Na Bíblia não tem dizendo que você não passará por dificuldades. No mundo tereis aflições. Mas na Bíblia tem dizendo, tenha bom ânimo. Jesus diz, eu venci o mundo. O que a Bíblia garante não é que não haverá intempéries, vicissitudes, problemas, aflições. Não garante isso. O que ela garante é que nós passaremos por tudo isso com uma paz que excede todo o entendimento. É transformador o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Transformador. Eu lhe dou assim inúmeros exemplos de pessoas que foram fortemente transformadas pelo poder miraculoso do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, as universidades deviam estudar mais isso. Deviam, né? Deviam. O Daniel Lopes me disse que pela primeira vez lá o líder capelão de Harvard nem acredita em Deus. Então, como é que pode um negócio desse? Pois é. Harvard, que foi criado como uma instituição para discípulos cristãos. Uhum. E o lema original de Harvard era verdade para Cristo e a igreja. Entendeu? Agora, as universidades se tornaram justamente opostas. Agora o líder lá de Harvard pode não acreditar em Deus e continuar sendo o líder de Harvard. Agora, se fosse de uma universidade muçulmana, a cabeça dele estava cortada. A diferença é essa. A diferença é essa. Porque o cristianismo é pelo convencimento. Convencimento. E eu não falo só do Islã, não. O ateísmo é a mesma coisa. O ateísmo virou uma religião também, né? Porque eles começam a discutir tudo que eles podem substituir Deus. Exato. A criação, o homem, a forma como chegamos até aqui, a evolução, que eles acreditam que é 100% tecnológico e método científico. Nunca tem a iluminação, nunca tem o poder sobrenatural. É 100% naturalista. Eu acho essa sua colocação perfeita. E muita gente não consegue enxergar isso. Acha que ateísmo é simplesmente não crer. Não, ateísmo é um comprometimento com a visão de mundo. Todos têm visão de mundo. Perfeito. E o problema do ateísmo não é que ele não passa a crer em nada, é que ele passa a crer em qualquer coisa. Qualquer coisa. Aquele debate que recentemente foi feito entre mim e 25 ateus, Sim. Foi filmado no Rio de Janeiro, tinha um senhor naquele debate, uma pessoa inteligente, apareceu no vídeo, que a proposta dele era que Deus não existia, mas um Michael Jordan, Serena Williams podiam ser Deus, uma coisa mais ou menos assim. Pois é, ele pode crer nisso? Pode. Pode. Não, agora, se você me perguntar, é muita sustentação ideológica assim para manter aquilo, porque evidências são poucas. Então a pessoa, quando se perde da busca pelas evidências reais, passa a querer crer em qualquer coisa. O ateísmo é um comprometimento com crenças que não são demonstráveis. Podemos falar sobre isso. Várias crenças que o ateísmo tem que não são demonstráveis. Nesse debate, o que você sentiu? O nível dos
participantes, assim, em questão de questionamento? Rapaz, eu fiz debate sobre ateísmo e cristianismo com Sacani. Com Sacani? Sacani, fiz. Debate Sacani. Quando? Faz um tempo, tá lá no meu canal do YouTube. Bota Tasso Licurgo, entra no meu canal. Fiz um debate com Sacani. Então vamos trazer de novo ele aqui. Quase 2 horas. Fiz um debate com Pirula. Tá. Há quase 15 anos eu fiz um debate com um professor titulado da UFRN, colega meu, doutorado em filosofia medieval, com 3 pós-doutorados, sobre a mesma questão. Deus existe. Pronto, fiz debate sobre essas pessoas. Pronto. Lá, quem me convidou foi um canal do Rio de Janeiro, nunca tinha ouvido falar, ligou para mim pela indicação de outra pessoa e diz, olha, eu acho que o pastor Tasso seria um bom nome para debater. Então, me convidou para o Rio de Janeiro, eu digo, rapaz, eu vou, porque eu acho uma oportunidade muito especial de interagir com 25 ateus. O dono do canal é ateu, não sei se converteu, mas pelo menos era quando eu encontrei num debate, é ateu. Entendi. E ele reuniu aquele debate lá e foi feito. Eu disse para ele, procure pessoas que tenham uma orientação, um estudo, e vai ter pessoas de todos os tipos. Reuniu lá. O que eu vi? Se você analisar as perguntas, são perguntas que as pessoas fazem normalmente. Então, eu achei excelente vendo retrospectivamente, porque me parece que foi um mapa de como as pessoas são. Porque se eu for se debater como eu já debati e posso fazer de novo com o maior prazer com esses ateus que são preparados academicamente, é um debate ótimo, mas o tema tratado muitas vezes traz questões que o homem comum não traz. Eu não estava ali para destruir ninguém, para acabar com ninguém, eu estava ali para respeitosamente dizer que a visão do mundo do cristianismo é baseada nas evidências e é sim a expressão mais profunda e mais genuína da verdade. Foi isso que aconteceu e foi muito bom. E eu achei assim interessante, e eu até falo no debate que muitas perguntas, eu digo, foram oriundas do coração. E há muita gente que tinha pergunta oriunda do coração. É proibido ter? Não. Pode trazer. Deus existe porque que o mal existe, porque... Pois é, essa é uma pergunta que tem guerras. Tem 2 vertentes. Tem a vertente filosófica. Filosoficamente, você pode compatibilizar a existência de um ser todo bom e todo poderoso com a existência do mal do mundo? Pode. Agora, existe um aspecto emocional dessa pergunta, que muitos, creio eu, respeitosamente, trouxeram. A pessoa tinha passado por uma experiência negativa, a pessoa perdeu um filho, a pessoa teve uma irmã que foi atacada, a pessoa... Essas coisas mexem com o coração e às vezes as pessoas criam raiva de Deus. E um outro senhor lá, se eu não me engano, que ele tinha raiva de Deus. Ele diz, olha, Deus é mentiroso, Deus é ciumento, Deus... Isso uns adjetivos lá. Mas eu tive que lembrar, amigo, para Deus ser mentiroso, ser ciumento, seja lá o que for, ele tem primeiro de existir. Então, muitas vezes, o ateu tem raiva de Deus, cuja existência ele nega. Como é que você pode ter raiva do nada, então? Então, muitas vezes, a posição do ateu é de raiva de Deus. Isso é uma questão que não é uma questão de existência de Deus, é uma questão de saber quem Deus é. Não é uma questão de apologética, é uma questão de teologia mesmo. De se debruçar sobre a Bíblia, que é a revelação de Deus, e entender quem Deus é. E ter essas questões solucionadas. Mas do jeito que você falou, realmente, se a pessoa tem raiva de Deus, porque ela passou por alguma coisa, e aí a partir daquele momento ela não... Meu, mas peraí, Deus é bom, se isso aconteceu, é capaz de então Deus não existir, porque cadê a bondade, né? Pois é, sem notar que se Deus não existisse, não haveria diferença entre o que é certo e o que é errado, justo e injusto, bom ou mal. Se há algo bom objetivamente, é porque há algo mal objetivamente. E se há algo bom e mal objetivamente, é porque é uma lei moral objetiva a partir da qual você diferencia o bom do mal. E se há a lei moral objetiva, é porque existe um legislador moral objetivo, que é Deus. Então, o livre-arbítrio é algo muito poderoso. Muito poderoso. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas decisões, porque elas trazem consequências.
E o cristianismo diz, elas trazem consequências cujos efeitos ecoam pela eternidade. O livre-arbítrio é algo maravilhoso. Um mundo em que o mal não pudesse acontecer, Júnior, não seria um mundo tão maduro moralmente como é o mundo em que o mal pode acontecer. Porque somente na possibilidade da existência do mal, você fazendo o bem, somente na possibilidade da existência da injustiça, você fazendo o que é justo, somente na possibilidade da existência do erro, você fazendo o que é certo, é que você pode dizer que você é maduro moralmente. Se não houver essa possibilidade da injustiça, do erro, do que é errado, você seria como um robô. A nossa ética seria robótica. É na possibilidade do erro fazendo certo que nós alcançamos o máximo ético, que é o amor. O amor é o ápice da moralidade. E Deus é amor. 1 de João capítulo 4, verso 8, se repete na 1 de João capítulo 4, verso 16. Diz, Deus é amor. Deus é amor. Ele não ama unicamente. Ele é em si amor. Faz parte da sua constituição. Ele é, em sua própria natureza, amor. Por isso que ele nos ama independentemente do que nós fazemos. Porque ele é amor. E se nós queremos crescer e ser parecidos com Deus, é importante que seja num mundo em que pudéssemos fazer o errado. Por quê? Porque você pode até forçar uma determinada pessoa a se comportar como se amasse você. Mas você não pode forçar a pessoa a amá-lo verdadeiramente. Para que a pessoa ame você verdadeiramente, ele tem que ter a opção de não amar. É diante da opção de não amar, escolhendo amar, que você é maduro moralmente no amor. Então, este mundo é um mundo maduro moralmente, em que nós arcamos com as consequências das nossas próprias decisões. Sim. Então, isso é o que o cristianismo traz. Não é uma visão de mundo simplista, no sentido de dizer assim, se você fizer o bem, Deus lhe recompensa, se você fizer o mal, Deus lhe castiga. Não. É a visão do mundo que diz assim, Deus é amor. Independentemente do que você tenha feito, ele é amor. O amor dele é incondicional, porque não é uma função do que você faz, mas é uma função de quem ele é. Então, se você abrir seu coração para o Senhor, independentemente do que você tenha feito, você automaticamente encontra lugar no paraíso. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. Tá lembrado? Dimas? O ladrão na cruz olhou para Jesus e disse o quê? Senhor, lembra-te de mim. O que aquele ladrão tinha a oferecer a Jesus? Nada. Nem tinha nada a oferecer, nem viria a ter nada a oferecer. Eu digo assim, né? Quando eu prego sobre isso, eu falo assim. Não poderia andar nas veredas da justiça, porque seus pés estavam pregados na cruz. Não poderia vir a fazer boas obras, porque suas mãos estavam pregadas na cruz. E aquele ladrão simplesmente voltou-se para Jesus com aquela revelação de um Deus ensanguentado, prestes a morrer, e Senhor, se você for ler o texto, você vai ver que ele se refere a Jesus por Senhor. Reconhece o senhorio, diz, Senhor, lembra-te de mim. E qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi imediata e maravilhosa. Verdade. Não é. Aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás, Júnior, e ia almoçar com o próprio Deus. Simplesmente porque abriu o coração para o Senhor. Nossa, que legal. Aproveitando essa questão, o seu foco, assistindo o seu conteúdo, bastante exegese bíblica, né? Tenho 3 focos. Bíblia, apologética e conservadorismo. As 3 áreas. Tá. Eu ia te perguntar, o que a gente pode, olhando para a Bíblia hoje, refletir a respeito do que está acontecendo no Oriente Médio, entre Israel e Irã? Olha, Israel, ele é um povo que foi escolhido para apresentar Deus ao mundo. Essa é uma aliança. Muita gente acha que Israel foi escolhido para ser salvo. Os judeus foram escolhidos para ser salvos. Não é assim. Deus sempre quis salvar todas as pessoas. Sempre quis. Jonas é um exemplo disso. Jonas era um judeu que teve uma missão de pregar para a capital Nínive, né? Nínive, que é a capital da Síria, certo. Um povo brutal, que rasgava a barriga da mulher grávida, que fazia coisas assim que eu tenho até vergonha de falar aqui, tristes. Jonas foi chamado para pregar para aquele povo, e o povo se converteu. Foi o maior avivamento da história da humanidade. Ruth não era judia, entrou na linha de Jesus Cristo. Então, o judeu é para apresentar o povo ao mundo.
E por isso que há tantas manifestações antissemíticas. O antissemitismo é um indício de afastamento de Deus muito grande. E o que está acontecendo hoje em dia é o que está previsto nas Escrituras. Haverá o levantamento de um governo global. Um desses movimentos globais irá prevalecer. O comunismo ideológico, o Islã ou o rentismo globalista. Um desses três irá prevalecer para estabelecimento do governo global. Isso é o que vai estar acontecendo. Agora, cabe a nós nos calar? Não, cabe a nós proclamarmos a palavra da verdade para que mais e mais pessoas encontrem o lugar do paraíso. A nossa missão, Júnior, é saquear o inferno e fazer com que mais e mais pessoas abram o seu coração para Jesus no meio das tribulações, das guerras, dos problemas. Haverá pais contra filhos, filhos contra pais, haverá guerras, as situações irão piorar, mas nós temos a paz que excede todo o entendimento para proclamar a palavra da salvação. Não, é o que está acontecendo. A Bíblia previu tudo isso. Eu ia te falar sobre isso. O Brasil é um país, assim, é complicado, porque você olha para o que está acontecendo e o Brasil, você tem jornalistas, por exemplo, de um lado, e pessoas também, jornalistas, pessoas da mídia, do outro lado. Tipo, você tem políticos, né? Não, eu apoio tal país, não, eu apoio o outro. Né? Então, o Brasil é um país que hoje, se a gente for analisar, as pessoas estão divididas, né? Então, teve até uma postagem que o economista sincero, né, o Charlão, ele postou assim, cara, o Brasil é o país onde os LGBTs, as mulheres apoiam o Irã, né? E do outro lado, você tem alguns casos aí de pessoas que, enfim, né? Não sei dizer por qual motivo, mas pessoas que vieram do Oriente Médio, daquela região ali, de certos conflitos, e viveram em países muçulmanos, que esses apoiam Israel, né? Então, tipo, tá desse jeito, tá muito polarizado. E eu acho que, olhando pro Brasil, você vê que as pessoas muitas vezes nem sabem o que estão defendendo. O que é que une um grupo LGBTista e um grupo islâmico? Porque o grupo LGBTista, se pensar 2 segundos, vai saber que ele seria torturado e morto na visão de mundo islâmica. O que é que une os dois? Só há um ponto de interseção, chamado antissemitismo. O antissemitismo une todas essas visões de mundo que, de outra forma, seriam inconciliáveis entre si. Dentro de Israel, há uma postura contrária que muitas vezes tem sido afetada pelo comunismo ideológico. Grupos esquerdistas em Israel. Então, são as 3 forças. 3 forças. Então, é o que a Bíblia previu. A Bíblia tem o famoso livro do Apocalipse, e lá se fala sobre o fim do mundo, grandes tribulações, e inclusive de guerras, né? Você acha que a gente está caminhando para isso? Para o Apocalipse? Tenho certeza que estamos encaminhando para os últimos dias. A iniquidade no mundo está inimaginável. Tem uma situação tão terrível acontecendo que daqui a pouco nós seremos comparáveis a Sodoma e Gomorra. Tem espaços aqui no Brasil que até Satanás, eu acho, tem vergonha de entrar. Porque o ser humano, né, chegou ao nível tal que Satanás diz, não, eu tenho coragem não. Aí foi demais, vocês passaram de mim, tá quase assim. A iniquidade no mundo está crescente. Esse é um fato. Mas o que é que isso nos avisa? Que nós, enquanto igreja, temos de ser o quê? Luz da escuridão, sal da terra. Nós somos o sal da terra, nós não somos o caramelo da terra não, João. O mundo não pode gostar da gente. Nós somos o contrário de tudo isso. O que a gente fala pode soar uma absurdidade para essas pessoas que estão numa postura contrária à fé cristã. Mas nós temos que nos manter firmes. Temos que ter coragem. Temos que nos posicionar. Todas essas pautas de índole satânica têm que ser combatidas. Abortismo, matando criança. Qual a diferença de uma criança dentro ou fora de um útero? A diferença é que dentro do útero ela é muito mais indefesa. A diferença é essa. Pessoas proclamando, fazendo passeatas
em favor de assassinato intrauterino. O LGBTismo, que é um movimento político, tem nada a ver com homossexual. O IBGE diz que não tem nem 2% de homossexuais e bissexuais no Brasil. Como é que um movimento que representaria esse pessoal consegue projetar a bandeira dele no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional? É um movimento político. 2%? 2% do IBGE. Meu Deus. É isso mesmo. Como é que um movimento desse consegue fazer isso? Porque é um movimento político patrocinado por heterossexuais. É um movimento político. Uhum. Você está entendendo como é? Tô entendendo. É gravíssima a situação, mas é o que a Bíblia prevê e isso nos dá encorajamento. Para quê? Mais uma vez, para proclamar o que é certo. O norte, o caminho para onde nós devemos ir. A gente falou sobre guerras, iniquidade. O Rodrigo Silva, quando ele esteve aqui, ele falou sobre desastres naturais, né? Sobre caos por meio da natureza. Tem mais algum outro sinal sobre os fins dos tempos? Questões familiares que nós não víamos antes. Destruição da família, pai contra filho, filho contra pai. Isso é algo muito recente. Não, isso daí já é consolidado, já, porque realmente o caos familiar no Brasil, principalmente, é gigantesco. Os pais não sabem mais criar os filhos. Não há mais o respeito que havia em algumas famílias, né? O cristianismo é o contrário disso. Claro. É o contrário disso. Mas se a gente olhar aí pro número de divórcios, pessoas que, inclusive, abandonaram o casamento, nem querem casar. E quando casam, mesmo dentro da igreja, não quer ter filho. O antinatalismo. Ontem mesmo eu estava falando na igreja, antes de ontem eu estava falando aqui, que um jovem hoje, com 23, 22 anos, tem uma postura totalmente diferente do que era antigamente. Porque antigamente um jovem com 18, 20 até 25 anos estava se preparando. Queria ter uma casa, um carro, um emprego, encontrar uma pessoa que valesse a pena, casar, ter família, ter filhos. Esse era o objetivo. Hoje em dia você pega um jovem com 23, 22, que é o quê? Comprar um apartamento, eu digo, bem pequenininho, tem até um nome para isso. Um apartamento... Estúdio. Que nem tem parede. O cara quer comprar um apartamento desse e criar um gato castrado. O que é que o gato tem a ver com isso? Até o gato castra. Não é isso que está acontecendo? Então, uma pessoa frágil não fará uma família forte. Não fará uma sociedade forte. Não fará uma igreja forte. Então, a desmasculinização do homem já é um problema estrutural. O povo chega e diz assim, existe masculinidade tóxica. Não existe masculinidade tóxica. Excesso de masculinidade é excesso de proteção, provisão, liderança. Um homem batendo uma mulher é crime, não é excesso de masculinidade. Excesso de masculinidade é o homem proteger a mulher. Aí sequestra a palavra masculinidade e deturpa o sentido para que a pessoa ache que excesso de masculinidade é ruim. Aí ficam homens absolutamente efeminados, mulheres jovens com medo de namorarem com os homens, porque acham que é uma brutalidade. Ficam as mulheres procurando quem? Aquele rapazinho que fica de mão dada com ela, vendo dorama e chorando. Um dorama. Então, isso não faz uma família forte. O feminismo tem essa consequência, né? Ele, de um lado, ele castra os homens, né? Desviriliza. E do outro lado, as mulheres também, elas começam a acreditar que elas podem fazer tudo, usar qualquer roupa. E a gente sabe que a palavra de Deus não é assim, né? Se elas quiserem fazer, fique à vontade. Mas o que acontece é a mulher não consegue sozinha e a consequência do feminismo é a destruição. A mulher não gosta do feminismo. Quem gosta do feminismo é a feminista. A mulher não gosta do feminismo. O feminismo destrói a mulher. Absolutamente. É isso que se vê. Eu lembro de um caso que aconteceu com o Frei Gilson, né? O Frei Gilson ele soltou numa pregação a respeito do papel das mulheres sobre missão feminina. Estava explicando a importância da palavra sobre missão da mulher, o papel das mulheres. Foi a primeira vez que ele foi cancelado. Porque isso daí causou um horror. O pessoal ficou arrepiado. Meu Deus do céu, o que eles estão falando? Pois é, a palavra submissão, que está lá na 1 de Pedro, no capítulo 3, fala
de uma relação que é muito interessante. Submissão em grego é upotasso. Upotasso? Upotasso. Essa palavra é atribuída a outra relação. A relação de submissão de Jesus em relação ao Pai. Quando Jesus se sujeita ao Pai, a palavra é upotasso, que é a mesma palavra que é atribuída em relação à mulher quando se sujeita ao marido. Existe alguma inferioridade de Jesus em relação ao Pai? Não. São Deus. A Trindade forma um só Deus. Então, essa é a mesma relação que é prevista na Bíblia. E lá em Efésios diz que o homem deve ser capaz de morrer por sua esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. Então, a submissão é para aquele que é capaz de morrer por você, que coloca os seus interesses em primeiro lugar. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, quando Deus diz que é bom para Adão que seja criada uma mulher, que o auxilie, que seja ajudadora, a palavra em hebraico é Ezer. Ezer aparece 16 vezes no Antigo Testamento. Das 16 vezes, apenas 2 dizem respeito a Eva em relação a Adão. As outras vezes dizem respeito, sabe a quem? Se Ezer, ajudadora, auxiliadora, é um termo depreciativo, vamos ver a quem essa palavra se refere nas outras 14 das 16 vezes em que aparece no Antigo Testamento. Nas outras 14 das 16 vezes em que aparece no Antigo Testamento, a palavra Ezer diz respeito ao próprio Deus, como ajudador, auxiliador, suportador de Israel. Agora, as pessoas não leem. A mulher está em altíssima qualidade. Próprio Paulo, eu disse aqui, no Carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 18, diz: não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, que Deus cria com o verbo bará, que é criar a partir do nada, diz: cria homem e mulher. Homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. No cristianismo, a liberdade, o feminismo oprime. E não precisa nem teorizar muito, sabe, Júnior? Se você não quiser a teorização, você pega uma foto dessas feministas antes e depois. Muitas das quais umas mocinhas bem bonitas antes, quando fica depois uma coisa horrenda, horrível. É um processo de destruição. Destruição. E nós temos que nos colocar. A destruição da feminilidade. A feminilidade da pessoa. É, porque a pessoa, ela se transforma, né? Fica muitas vezes irreconhecível. E é porta de entrada para todas as demais ideologias. Isso é interessante também, porque elas têm a mesma raiz. Todas essas ideologias são portas de entrada. Então, a feminista vai ficar antipatriarcalista, vai ficar abortista, vai ficar todo mundo. No meu canal, eu fiz um debate. Eu fiz um debate aqui na Paulista, mas está lá no meu canal o vídeo. Entre mim e uma senhora que se dizia ser cristã e feminista. O que eu fiz no debate foi o seguinte: eu cheguei para ela e disse assim: a senhora é cristã e feminista, não é? Aí eu disse para ela: então, por favor, diga assim, eu sou contra o aborto. A senhora não é cristã? Não conseguiu falar. Não conseguiu, Júnior. Não conseguiu. O debate está disponível lá no meu canal no YouTube. Não conseguiu dizer, eu sou contra o aborto. Eu digo, mas por que a senhora não diz? Por favor, a senhora não poderia, por favor, dizer assim, eu sou contra o aborto. Não conseguiu. Por quê? Porque são visões de mundo incompatíveis entre si, inconciliáveis. Um é a favor da vida, outro é contra. Não tem como, não tem como ficar em cima do muro. Porque é uma coisa muito objetiva. Ou você é contra ou você é a favor a questão da vida da criança. A porta de entrada é o feminino, daqui a pouco ela está defendendo a morte de bebês intrauterinos. E todas as demais ideologias, se quiser, aqui a gente fica enumerando. Não, sim, eu acho que você tá certo. Eu lembro que eu até comentei numa postagem que a Tabata Amaral foi falar sobre isso. Não, porque não tem problema, dá pra ser feminista e cristã, eu vou na igreja e tudo mais. E aí os comentários estavam falando assim, tudo bem, Tabata, agora fala pra mim, você é contra o aborto? Aconteceu isso lá? É. Pois é. A Tabata fica nessas, né, de que ela é feminista,
mas que ela também é cristã, Isso. cresceu, viveu na igreja, mas parece que não aprendeu muito, não. A isso, Júnior, isso denota também uma coisa importante para a gente falar aqui, porque o comunismo, com Marx e Engels, ele nasce com uma vertente, um discurso fortemente econômico. Diz que as sociedades, veja que o discurso que eu vou usar é econômico, se organizam no feudalismo, depois você tem revoluções internas que geram uma revolução burguesa, vira um capitalismo, depois você tem tensões internas que geram uma revolução operária e vira comunismo. Então tudo é discurso econômico, certo? Essa é a previsão de Marx e Engels, só que essa previsão não aconteceu. A própria Revolução Russa já demonstrou uma passagem de uma sociedade feudal para uma comunista com uma burguesia irrelevante. Aí as pessoas no pós-marxismo ou pós-Marx, os comunistas, passaram a mudar o discurso de economia para ideologia. Porque Marx dizia que a infraestrutura econômica geraria superestrutura ideológica. Mas só que como a previsão dele econômica não funciona, os comunistas passaram a agir na ideologia. Aí vários pensadores, o próprio Lenin já agiu muito mais ideologicamente do que previa a teoria, depois você tem Antônio Gramsci e tantos outros, a Escola de Frankfurt, etc. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a esquerda tem como pauta de controle o elemento ideológico, não é econômico. Porque eles já aprenderam, a esquerda mais evoluída aprendeu que se for dominar a economia, ele quebra o país. Venezuela. Venezuela é um país, em termos de recursos naturais, riquíssimo. Você tem mais refugiados aqui vindo da Venezuela no Brasil do que em países que estão em guerra. Como a Síria e a Ucrânia. Venezuela não está em guerra, você tem mais de 6 milhões. Então eles agem na ideologia. Então essas pessoas... E depois eles não assumem, porque quando os comunistas chegam aqui, eu pergunto para eles... Ah, mas Venezuela não é comunista, né? O Boulos foi um desses caras que... Não, mas a Venezuela não dá para chamar de comunismo, não dá para chamar de socialismo, é democracia relativa, sempre sai pela tangente. Pois é, o que caracteriza o comunismo não é a economia. E no caso dele lá, acabou, né? Mas você pega, por exemplo, a China, por exemplo. Sim. Economia de mercado. Mas o ataque é na ideologia. Ó, aproveitando essa questão toda... Bom, a gente tá falando sobre combater, então, as ideologias, né? Você falou um pouco sobre o ateísmo. Você acha que também que hoje a gente tem uma necessidade... As pessoas elas estão sedentas pela verdade, de um modo geral? Que assim, depois de tanta destruição, né, das pessoas começarem a achar normal o divórcio, a banalização da sexualidade, ou não conseguir criar os filhos, entendeu? Depois de toda essa destruição, do acesso às drogas, do discurso pró-aborto, as pessoas elas ficaram tão afundadas nessas mentiras e isso daí meio que causou uma necessidade das pessoas voltarem novamente para aquilo que elas consideram como valores sólidos, né? A busca da verdade. Eu acho que isso também está impulsionando muito o discurso cristão e as pessoas estão sedentas por ouvir de novo essas verdades, né? A verdade é essencial, ela é muito forte. Ela resiste a qualquer ataque. A fuga da verdade leva ao desespero, à loucura. A caracterização da loucura, basicamente, é viver num mundo descolado da realidade, do que é verdadeiro. A verdade é a correspondência perfeita entre o que se diz e o que se é. O que é e o que se diz. É a correspondência entre o âmbito linguístico e a realidade. No momento que você descola isso, você vai viver num mundo absolutamente louco. Absolutamente louco. E isso traz consequências nefastas. Que são as consequências que são... Aqui vão deixar claro que aquilo que você esperava que iria acontecer não acontece. As universidades estão assim, absolutamente dominadas por um discurso hegemônico de esquerda que propõe uma visão de mundo que é descolada da realidade, em sua grande maioria. E as pessoas sofrem consequências. A realidade ela se impõe, a economia ela se impõe. E muitas pessoas estão abrindo os olhos que não dá certo viver no mundo da fantasia. Não dá certo. E estão voltando sim. No aspecto pessoal, interno, emocional, há uma crise profunda de vida sem propósito, sem sentido.
Se você envereda para uma visão de mundo que é descolada da realidade profunda, a sua experiência pessoal será desesperadora. No sentido técnico da palavra. Desesperador, sem esperança. Você não tem esperança. Você é como uma rolha solta, de cortiça, solta na água. Você fica zigue-zagueando, sem saber para onde ir. Então, a busca pela verdade, ela se impõe, é essencial. Agora, muitas pessoas, Júnior, não querem buscar Jesus Cristo, não é nem porque não achem que devam buscar a verdade. É porque sabem que, no momento em que aderem à visão de mundo verdadeira, que é o cristianismo, elas terão de prestar contas. O ateísmo não se dá unicamente por questões intelectuais, mas muitas vezes se dá por questões morais. A pessoa, muitas vezes, não crê no único e verdadeiro Deus revelado plenamente na pessoa de Jesus de Nazaré, não é porque não queira a verdade, mas é porque quer aderir a um sistema de pensamento falso, mas que dê respaldo aos desmandos que ele quer tomar na vida, quer levar na vida. Ele quer uma visão de mundo que diga, você pode fazer o que você quiser. Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, disse o quê? Se Deus está morto, tudo é permitido. Então as pessoas querem viver assim. Sim. Com consequências nefastas, desesperos profundos, sob medicação forte, vida sem propósito, sem sentido, famílias desestruturadas. A vida fica como Schopenhauer, o filósofo existencialista Arthur Schopenhauer dizia, para muitos a vida se resume nos 7 dias da semana, sendo 5 dias de sofrimento e 2 de tédio. Para muitos a vida é isso, segunda a sexta sofrimento, sábado, domingo tédio. Isso não é a proposta da realidade primeira, que é Deus. Para nós, a vida tem que ser plena, cheia de significado, cheia de propósito. A gente tem que acordar de manhã com vigor e dizer assim, eu vou levar adiante o propósito que Deus colocou em nosso coração. Para quem tem Deus no coração, os 7 dias da semana são poucos, os 365 dias do ano são poucos. Para quem tem Deus no coração, as 24 horas do dia são poucas. Porque Deus coloca planos maravilhosos no nosso coração que nós temos que levar adiante. E muitas vezes nós sabemos que nem conseguimos por nossa própria força, nosso próprio braço, nosso próprio talento, nossa própria inteligência. Mas também sabemos que Deus está conosco. Isso é viver plenamente. O mundo precisa disso. Eu vendo você falar isso, eu só fico pensando numa coisa. Tem um grupo que esses aí combatem mais o evangelho do que os ateus. Que são os ex-crentes, de modo geral. Pessoas que entraram na igreja e se frustraram de alguma forma. Esses aí eles viram combatentes assíduos também, né? Viram. E quando eu encontro essas pessoas, a minha pergunta é a mesma. Às vezes eu estava num restaurante com um amigo, acho que era em Fortaleza, eu viajo muito, estava em Fortaleza, acho que era em Fortaleza. E sempre acontece. O rapaz chegou, soube que eu era pastor, aí disse assim, eu era crente, mas eu deixei tudo isso, por isso. Um discurso parecido com o que você está falando aí. Aí a minha pergunta imediata é a mesma. Eu digo, rapaz, Jesus Cristo foi muito ruim para você, não foi? Cara, todos que eu faço isso se tornam defensores de Jesus na hora. Não, Jesus não tem nada a ver com isso. Foi só a igreja. Foi só a igreja, foi o pastor, foi fulano. Aí eu digo, amigo, não julgue o cristianismo pelo desvio que se faz dele. Ele mesmo que tem essa visão, sabe, ele mesmo, eu não preciso nem argumentar nesse sentido, ele mesmo sabe que não há ninguém igual a Jesus, não há ninguém que ele possa contar como Jesus, ninguém tão confiável quanto Jesus, que não há saída que não seja Jesus. Então basta o quê? Ele entender separar as coisas. Há pessoas mais em todos os lugares, há pessoas mais nas igrejas, isso há. E os pastores não podem ser ingênuos e achar que não há. O crente não é um bobo não, um tolo não. Nós temos que ser astutos como as serpentes, mas o nosso coração tem que ser inocente como as pombas, inocente. Não é nosso intelecto, é o nosso coração. A gente não pode guardar mágoa contra ninguém. A pessoa faz um mal contra você, você sabe quem é a pessoa, mas você faz o bem para ela se você puder. Você não vai guardar mágoa dela. Por quê? Porque você vai viver livre. Você não é prisioneiro de ninguém. Exato. Entendeu? Então os pastores têm que ser astutos, tem que saber. Tem gente que traz problema, tem gente que quer confusão e às vezes machuca outras pessoas que vêm.
Não é verdade? E por outro lado, as igrejas têm que suportar os pastores, dar apoio aos bons pastores, que é uma situação muito complicada. Tem muitos pastores que passam por muitas dificuldades. Como assim? Dificuldades financeiras, por incrível que pareça. Pessoas acham que os pastores são todos ricos em razão da igreja. Não é verdade. Se você pegar 95% dos pastores, não devem ganhar aí R$2.000. E querendo ou não, é um trabalho, né? É muito pesado. É um trabalho sem hora para começar, sem hora para terminar. Tudo converge para o pastor. Nós temos que orar pelos pastores. Orar pelos pastores. Entendi. Pastores genuínos, verdadeiros. Você vai para qualquer periferia, qualquer lugar que ninguém quer estar, você vai ver lá uma igreja. Uma igrejazinha pequenininha. Um pastor lá na revelação que ele tem, no estudo que ele tem, proclamando a palavra da salvação. Onde é o caminho possível de saída das pessoas que estão envolvidas nessas comunidades criminosas? Onde é? O evangelho. O evangelho que salva. Quem está nas drogas? Quem é que tira a pessoa da droga? O Estado sabe como tirar alguém da droga? Não sabe. O Estado não tem noção nem de perto como tirar uma pessoa da droga. Você sabia disso? Quem tira as pessoas da droga é Jesus Cristo por meio da igreja do Senhor. A igreja é essencial, é luz no mundo de trevas. Concordo. É um fato. Sim. É um fato. Então nós temos que dar apoio às pessoas, sabe? Temos que dar apoio. E quem se machucou com a igreja, seja mais tolerante e veja o que aconteceu. Olhar para os bons exemplos, né? Olhe para os bons exemplos, procure um lugar então melhor, seja tolerante. E as pessoas que estão na igreja suportem os seus pastores. Isso tem que ser dito, sabe? Tem de ser dito. Verdade. É. Isso aí. Muito bom, pastor. Valeu, muito obrigado. Queridão. Uma Excelente bate-papo hoje. Você gostou mesmo? Gostei. Grande Júnior. Eu gostei também. Gostei. Gostei do bate-papo. Gostei do café. Aí sim. Muito bom o café. Muito bom o café. E a água também na temperatura exata. Estou impressionado. Deixa ela geladinha aqui na garrafa. Na hora que precisar, põe mais. Tem uma garrafa aí. Você podia ser patrocinado por essa marca dessa garrafa. Eu queria bastante. Rapaz, só a garrafa aqui, ó. Se um dia eles quiserem patrocinar só essa garrafa aqui, é 500 conto. Nossa. Imagina quando deve ser um patrocínio. Nossa, mas ela é bonita. Lá na nossa região, na Tromba do Elefante, a gente usa pote de barro mesmo. Mas não é dessa marca não, os potes de barro lá não. Não, né? Não. Obrigado, pastor. Aproveita, qual que é o próximo compromisso público aí, semana que vem? Semana que vem, amanhã, estou lançando o livro em Natal. Não, na terça-feira. Tá. Estou lançando o livro em Natal. É tanto compromisso, me siga lá no Instagram. No Instagram é mais fácil. Tassos Licurgo. Tassos Licurgo. TASSOSLYCURGO. Lá no link da bio, tem quem quiser me contratar para palestras corporativas. Tem o livro que está para vender lá. Tem a academia que nós temos, Licurgo Academy. Tem várias coisas lá. Então entra lá e estamos... Tassos Licurgo no Instagram. No Instagram. Para todos os... É um foco, né? Tem também o site licurgo.com. Licurgo com Y. Licurgo.com com Y. Vai lá, encontra todos os caminhos. Aí, grande professor Júnior. Como é o seu primeiro nome mesmo? Nilson. Nilson Júnior. Isso. Rapaz, esse nome é muito legal, né? Gostou? Eu acho. Nilson Júnior combina assim. Essa foi boa agora. Redcast by Nilson Júnior. Fica muito bom mesmo. É isso aí. Eu que agradeço a sua presença. Como eu falei, já está aí convidado para outro bate-papo aqui com a gente. Vai ser bom. Galera, muito obrigado também a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou. E é isso aí, gente. Forte abraço a todos vocês. Valeu.